Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a participação da China nos Jogos Olímpicos de Tóquio, analisando o quadro de medalhas, a distribuição das medalhas da China, indicando onde os chineses conseguiram sucesso dentro desses Jogos Olímpicos e onde decepcionaram. E também indicando quais seriam as possibilidades dos chineses em relação ao desenvolvimento do seu esporte para um desafio, para enfrentar, para poder encarar os Estados Unidos de uma forma mais efetiva. A China conquistou a segunda colocação no quadro de medalhas, no critério do total de medalhas, ficou com 88 medalhas no total, ficou também em segundo lugar no critério de medalhas de ouro, 38 medalhas. No total foram 88 medalhas para a China contra 113 dos Estados Unidos. E em número de medalhas de ouro foi uma disputa dramática entre Estados Unidos e China, com os Estados Unidos conquistando 39 medalhas de ouro contra 38 dos chineses. O interessante é que a China liderou os Jogos Olímpicos até o último dia, onde os Estados Unidos tinham mais possibilidades de medalhas de ouro, confirmaram essas possibilidades e com isso acabaram ficando na primeira colocação em número de medalhas de ouro também. A China conquistou nesses Jogos Olímpicos, aqui a análise que eu vou fazer pelo total de medalhas, as medalhas de ouro, o número de provas em que a China obteve suas medalhas e também o número de divisões, masculina, feminino, aberta e mista, onde a China conquistou as medalhas. A China conquistou um total de 88 medalhas, 38 de ouro, 32 de prata, 18 de bronze. Em 77 provas a China conseguiu chegar ao pódio e em 35 divisões, masculino, feminino, misto e aberto, a China chegou ao pódio. A participação dos chineses teve uma evolução muito grande de 2004. Em 2004 eles conseguiram 63, a China conquistou 63 medalhas, 32 de ouro, e quando sediou os Jogos Olímpicos em Pequim, Beijing, haviam conquistado um total de 100 medalhas, 51 medalhas de ouro inicialmente, mas depois das desclassificações, esse total de medalhas de ouro caiu para 48 e outros remanejamentos de medalha conseguiu manter o total de 100 medalhas da China. Em 2012, em Londres, a China também teve uma boa participação, com um total de 91 medalhas, 38 delas de ouro, só que no Rio de Janeiro o desempenho chinês caiu muito, a China caiu para 70 medalhas, uma piora de 21 medalhas em relação a Londres, e as medalhas de ouro de 38 caiu para 26. Então a China teve uma participação fraca no Rio de Janeiro, ficou em terceiro lugar, um total de medalhas de ouro, ficou atrás do Reino Unido, e no total de medalhas ficou na segunda colocação, mais 51 medalhas atrás dos Estados Unidos. Portanto, nesses jogos agora de Tóquio, o desempenho chinês foi realmente muito bom. Os chineses chegaram a 88 medalhas, 38 de ouro, ficaram próximos dos Estados Unidos em termos de medalhas de ouro, mas ainda falta muito para a China conseguir alcançar os Estados Unidos em total de medalhas. A China precisa ter uma política de desenvolvimento de modalidades onde os norte-americanos conquistam muitas medalhas, como é o caso de natação e atletismo, e precisa fazer ou um combate indireto, conquistar o número de medalhas que precisa, ou então desenvolver provas, procurar se desenvolver em provas que são dominadas pelos norte-americanos e os chineses partirem para cima dos norte-americanos e conquistarem, tomarem, vamos dizer assim, essas medalhas. Eu cito como exemplo de um combate direto, vamos supor, os Estados Unidos conquistam 20 medalhas na natação, esse é só um exemplo, os Estados Unidos conquistaram 30 medalhas nesses Jogos de Tóquio, mas vamos supor um exemplo, uma modalidade em que os Estados Unidos conquistem 20 medalhas e a China conquista 5 medalhas. Aí dá uma diferença de 15 medalhas. Para a China chegar ao total norte-americano, precisaria conquistar mais 15 medalhas numa forma de combate indireto, ou seja, conquistar o número de medalhas que o outro país também conquistou. Mas numa forma de combate direto, a China poderia, dessas 20 medalhas, uma diferença de 15, tirar 8 medalhas, por exemplo, dos norte-americanos, chegar a 13 medalhas e baixar o total norte-americano de 20 para 12. Aí, no caso, a China se igualaria aos norte-americanos sem precisar ganhar 20 medalhas, mas tomando medalhas dos norte-americanos, conquistando aí 8 medalhas a mais, e com isso passariam os Estados Unidos nessa disputa. Bem, a
A China também tem a questão dos esportes, por exemplo, a China é forte em esportes em que está havendo uma limitação no número de praticantes, né, de competidores, por exemplo, o levantamento de peso, são 14 categorias, a China tinha condição de conquistar medalha de ouro em 13 dessas categorias, entretanto só pode participar dos Jogos Olímpicos em 8 categorias. Com isso, tem limitadas, né, as suas chances de maior número de medalhas de ouro. Certamente, se os chineses pudessem competir em todas as categorias do levantamento de peso, certamente teriam conquistado mais medalhas de ouro do que os norte-americanos. Bem, agora a análise desses resultados, a China, de uma forma geral, conquistou 88 medalhas no total, 38 medalhas de ouro, 32 de prata, 18 de bronze, num total de 77 provas. Tivemos a China presente no pódio com 1, 2 ou 3 atletas, e nessas divisões, masculino, feminino, misto e aberto, a China conquistou 35 medalhas em 35 divisões. Os homens chineses foram responsáveis por 35 medalhas no total, 13 delas de ouro, 13 de prata, 9 de bronze, chegaram ao pódio em 30 provas masculinas, em 13 modalidades esportivas. Já as mulheres chinesas conquistaram 47 medalhas, ficaram em segundo lugar em número de medalhas no esporte feminino, atrás dos Estados Unidos, que tiveram um desempenho fantástico, 66 medalhas, e nas competições femininas, as chinesas conquistaram 22 medalhas de ouro, uma menos que as norte-americanas, 16 de prata, 9 de bronze, chegaram ao pódio em 42 provas e também 18 modalidades esportivas. Já nas provas mistas, a China teve um grande desempenho, conquistou 6 medalhas, 3 de ouro e 3 de prata. 2 dessas medalhas de ouro vieram das provas de tiro ao alvo, que a China teve um bom destaque, com 3 provas, conquistou 2 de ouro e outras 3 medalhas de prata. A outra medalha da China, não me lembro, nos esportes mistos, onde foi no badminton, né, na prova de duplas mistas, a China conquistou também uma medalha de ouro. Então, essas 3 medalhas de ouro da China nos esportes mistos. Conquistou um total, nas provas mistas, conquistou um total de 6 medalhas em 5 provas, sendo 4 divisões. E nas provas de categoria aberta, que no caso seria só o hipismo nesses Jogos Olímpicos, a China não obteve medalha. O esporte que garantiu o maior número de medalhas para a China foi os saltos ornamentais. O máximo que a China poderia conquistar de 100% de desempenho seriam 8 medalhas de ouro e 4 de prata. A China conquistou 7 medalhas de ouro e 5 de prata, perdeu apenas a medalha de ouro da plataforma masculina sincronizada, onde garantiu a medalha de prata. Então o desempenho chinês nos saltos ornamentais foi irrepreensível, um desempenho fabuloso, um desempenho fantástico. A China, que vem liderando os saltos ornamentais em número total de medalhas, vem conquistando o maior número de medalhas desde os Jogos Olímpicos de 1988 e acabou superando os Estados Unidos nesse processo. Os Estados Unidos, que foram a grande potência dos saltos ornamentais por 60 anos, desde os anos 20 até os anos 80, mas realmente os norte-americanos acabaram cedendo muito espaço ao domínio chinês nessa modalidade. E os chineses conquistaram medalhas em todas as provas, ouro e prata em praticamente em todas as provas individuais, e com isso os chineses conseguiram esse fantástico desempenho de 12 medalhas, 7 delas de ouro. O curioso é que os saltos ornamentais possui apenas 8 provas, e foi em apenas 8 provas, né, uma modalidade de somente 8 provas, que a China conquistou seu maior número de medalhas. As mulheres, né, com 4 medalhas de ouro e 2 de prata, tiveram um desempenho 100%. A segunda modalidade em que a China obteve o maior número de medalhas foi a ginástica, conquistou um total de 11 medalhas de ouro, 4 de ouro, 5 de prata e 2 de bronze, chegou ao pódio em 8 provas, somando aí 2 divisões, masculino e feminino. Os homens foram responsáveis por 7 medalhas, 2 de ouro, 3 de prata, 2 de bronze. Na ginástica artística masculina foram 6 medalhas, medalhas de ouro nas argolas e nas barras paralelas. A China, de certa forma, confirmou seu favoritismo. Lógico que acabou favorecida pela lesão, né, do russo,
o Arthur Dalaloyan, que era um grande nome, era um dos grandes nomes individuais para esses jogos, mas sofreu uma torção num treino, pôde voltar a tempo de competir nos Jogos Olímpicos, mas não na sua melhor forma. E as mulheres chinesas tiveram um desempenho mais discreto, dominaram a prova de trampolim com medalhas de ouro e prata. Entretanto, na ginástica artística, dominaram apenas a trave, acabaram decepcionando, né, na disputa por equipes, não teve um bom resultado as chinesas, e com isso as medalhas acabaram ficando restritas apenas à disputa na trave. As chinesas conquistaram a medalha de ouro e a de prata, derrotaram a Simone Biles, que ficou com a medalha de bronze. Um bom desempenho da China na ginástica. A China foi o país com o maior número de medalhas na ginástica, mas poderia ter tido, né, um desempenho um pouquinho melhor se tivesse aproveitado mais as provas femininas da ginástica artística. No tiro ao alvo, a China também foi um país líder, foi o país com o maior número de medalhas, conquistou um total de 11 medalhas, 4 de ouro, 1 de prata e 6 de bronze. É um total semelhante, não, é um total igual ao que a União Soviética obteve nos Jogos de 1988, lá em Seul. Foi curiosa essa conquista da China de 4 de ouro, 1 de prata e 6 de bronze, igualando os soviéticos de 1988. A China teve um bom desempenho nas provas masculinas, embora tenha conquistado apenas uma medalha de ouro. Nas provas femininas também foi um dos países com o maior número de medalhas. Entretanto, a Rússia acabou surpreendendo, conquistando várias medalhas nas provas femininas. E com isso, mesmo assim, a China somou um total de 9 medalhas entre masculino e feminino. E ainda nas disputas de dupla mista, a China conquistou medalhas na carabina e na pistola, 2 medalhas de ouro. Venceu, portanto, 2 das 3 provas das provas mistas no tiro ao alvo. Então, o desempenho chinês foi muito significativo, embora apenas em uma prova as chinesas tenham conquistado medalha de prata e de bronze. Com isso, a China teve um total de 11 medalhas e a liderança no tiro ao alvo. No levantamento de peso, foi outra modalidade, foi a 4ª modalidade que mais deu medalha para os chineses. Novamente, mais uma modalidade em que a China foi líder absoluta. Os chineses conquistaram 8 medalhas, 7 de ouro e 1 de prata. O levantamento de peso foi limitado a um atleta por categoria. E, infelizmente, a China sofre essa limitação de um país poder inscrever apenas 4 competidores na divisão masculina e 4 na divisão feminina. Com isso, a China perde grandes oportunidades de conquistar medalhas de ouro. A China tinha possibilidades de conquistar medalha de ouro em 6 das 7 provas masculinas. Lógico que nas categorias mais pesadas os chineses têm maior dificuldade, e nas provas femininas a China tinha condição de vencer em todas as categorias, embora tenha perdido em uma delas, perdeu a medalha de ouro para as Filipinas, mas o desempenho chinês foi quase próximo dos 100%. Em termos de medalhas, o desempenho foi 100%, e em medalhas de ouro, faltou a conquista de uma medalha de ouro feminina. Desempenho fantástico da China no levantamento de peso, mas se o levantamento de peso permitisse a participação de mais competidores e também tivesse a divisão dos levantamentos, igual é no campeonato mundial, medalha de ouro no arranque, medalha de ouro no arremesso, medalha de ouro no total, a China teria sido a campeã desses Jogos Olímpicos no critério de medalhas de ouro. A 5ª modalidade que deu mais medalhas para os chineses foi o tênis de mesa. A China, de novo, aí tendo um desempenho muito significativo nas provas de tênis de mesa. Em 5 provas, somou um total de 7 medalhas, 4 delas de ouro. Perdeu a disputa nas duplas mistas para o Japão, e com isso não teve 100% das vitórias, mas realmente um resultado muito significativo nas provas masculinas, conquistando o título por equipes e fazendo a final individual, a final de simples, e também no feminino 100%, com a conquista da prova de duplas, aliás, por equipes, e também as medalhas de ouro e de prata, a final da prova de simples. Um desempenho sensacional da China também no tênis de mesa. É curioso notar que desses 5 esportes aí onde a China conquistou o maior número de medalhas, os chineses no tênis de mesa, no levantamento de peso e nos saltos ornamentais praticamente tiveram 100% de desempenho, um domínio muito arrasador em relação aos demais países. A natação foi o 6º esporte que garantiu o maior número de medalhas para os chineses. Foi muito significativo o fato da China conquistar
3 medalhas de ouro, 2 de prata, 1 de bronze, venceram a prova masculina dos 200 metros medley, venceram os 200 borboleta feminino e também conquistaram a vitória na prova do revezamento 4x200 feminino. Um grande resultado para a China, inclusive com um recorde mundial. A China teve uma grande participação, né, nesse revezamento. Entretanto, a China conquistou apenas 6 medalhas na natação e os Estados Unidos chegaram ao pódio nada menos do que 30 vezes. É uma diferença de 24 medalhas. A diferença entre China e Estados Unidos foi de 25 medalhas nos Jogos Olímpicos e se a China igualasse os norte-americanos na natação, pelo menos essa diferença ficaria em apenas uma medalha. E se passasse os Estados Unidos, aí a diferença seria a China passaria os Estados Unidos também no total. Então a natação é um esporte estratégico para os chineses, mas eles precisam, né, melhorar o seu desempenho. Por exemplo, os Estados Unidos ganharam 12 medalhas na natação masculina. A China conquistou uma medalha. Então é uma diferença muito grande. No feminino foram 4 medalhas para a China contra 18 dos Estados Unidos. Então, diante de tamanha diferença de desempenho, o resultado da China no quadro de medalhas geral acaba ficando prejudicado. E o atletismo também não é de conquistar muitas medalhas, então os Estados Unidos com natação e atletismo acabam suplantando a China por larga margem. Curioso notar que se tirarmos atletismo e natação, a China fica em primeiro lugar no quadro de medalhas. Então, essas análises, né, têm que ser pesadas para realmente podermos saber qual o real potencial, né, dos países nessa distribuição de medalhas. O badminton, a China também teve uma boa participação, foi o país com melhor desempenho, 6 medalhas, 2 de ouro, 4 de prata, entretanto, não teve assim não foi tão hegemônica como foi no tênis de mesa e nos saltos ornamentais. Apenas 2 medalhas de ouro, 4 de prata, ainda assim medalhas em todas as provas, equilibrando, né, medalhas em provas mistas, femininas e por equipes. Um bom resultado também da China no badminton. O atletismo teve um desempenho muito significativo, aí com um total de 5 medalhas, 2 de ouro, 2 de prata, 1 de bronze, chegando ao pódio em 5 provas, né, tanto em prova masculina quanto feminina. Só que a China decepcionou na marcha masculina. A marcha masculina era uma prova que poderia dar medalha aos chineses. O salto em distância também, os chineses têm bons saltadores. Talvez a melhor esperança, né, de medalhas para os chineses no atletismo masculino seriam as provas de marcha e também o salto em distância. Entretanto, foi no salto triplo que a China conquistou uma honrosa medalha de prata, né, uma prova vencida pelo português, né, o cubano naturalizado português, o Pedro Pablo Pichardo. Já no atletismo feminino, a China conseguiu um bom resultado nas provas femininas de arremesso e lançamento, conquistou medalha de ouro no arremesso de peso, medalha de ouro no lançamento de dardo e ainda medalha de prata no lançamento de martelo. E a medalha de bronze, uma medalha de bronze que veio da marcha. A China acabou decepcionando na marcha, onde no Campeonato Mundial em 2019 conquistou as 3 medalhas, mas, né, de forma geral, a conquista de 5 medalhas não chega a ser um desempenho sensacional, mas também é um desempenho que não se pode falar que houve alguma decepção. E as conquistas de medalhas de ouro nas provas de arremesso e lançamento no atletismo feminino foram muito significativas e podem indicar uma tendência futura. A outra modalidade que mais medalhas deu para os chineses, a luta, a China aí com um bom resultado, 3 medalhas nas provas femininas. Na prova masculina obteve apenas 1 medalha. A luta é uma modalidade que dá muitas medalhas, talvez seria interessante os chineses fazerem alguma ingerência nessa prova, nessa modalidade. Eles não conseguem se destacar no masculino. O feminino até que conquistou medalha em metade das categorias, mas ainda os Estados Unidos, por exemplo, conquistaram 4 medalhas, os japoneses conquistaram 4 medalhas de ouro. Então, no feminino, a China ainda, na luta feminina, a China ainda precisa se desenvolver um pouco mais, embora tenha um bom nível, precisa desenvolver um pouco mais para fazer frente a norte-americanas e japonesas. O masculino também precisa de desenvolvimento, e a China, com 4 medalhas, até que não foi um resultado fraco. Lembrando que a Rússia, que é a grande força
da luta olímpica, conquistou apenas 8 medalhas. Então, metade das medalhas que a Rússia conquistou, a China conseguiu. O Japão conquistou 7 medalhas, os Estados Unidos 9. Então, de uma forma geral, a China, nas provas de luta, não ficou muito distante das outras forças. A canoagem, a China teve um excelente resultado, conquistou uma medalha de ouro e 2 de prata nas provas de canoagem. Na canoagem masculina, as 2 medalhas de prata vieram das disputas de canoa, e na feminina também, na canoa dupla, a China garantiu uma medalha de ouro. A China foi um dos países que mais conquistou medalha na canoagem, embora um total de 3 medalhas não seja assim um grande resultado, mas também ela pode desenvolver a modalidade e quem sabe no futuro ser uma das grandes forças em termos de medalha. Lógico, esteve entre as principais, né, em número de medalhas, mas ainda o total precisa ser melhorado. No remo, a China também teve uma boa campanha, conquistou uma medalha de ouro e 2 de bronze. A medalha de ouro veio da prova feminina, veio das disputas femininas, e entre os homens houve a conquista de uma medalha de bronze. Também no remo, a China esteve entre os países com maior número de medalhas, porque o torneio foi muito concorrido, não houve assim, um país que tenha se destacado, e é uma questão de observação para ver se realmente a China consegue nessas 2 modalidades, né, a canoagem e o remo, modalidades aquáticas, que distribuem muitas medalhas, ver o que a China pode produzir nesses esportes para poder, com isso, perseguir os Estados Unidos numa disputa no quadro geral de medalhas, principalmente no total de medalhas. A vela, olha que significativo, a vela ser o outro esporte com maior número de medalhas para a China, canoagem, remo e vela estarem ali no mesmo patamar. A China é muito forte nas provas de prancha a vela, conquistou a medalha de ouro na prova feminina, onde era a favorita, conquistou uma medalha de bronze no masculino. A China realmente fazendo escola nessas provas de prancha a vela. No boxe, a China acabou decepcionando. A China costuma dominar os campeonatos mundiais femininos e, entretanto, nos Jogos Olímpicos ela ainda não conquistou. O boxe feminino entrou no programa olímpico em 2012. Já tivemos 3 Jogos Olímpicos com provas femininas, e a China e a Rússia, que já foram forças do boxe feminino, dominam os campeonatos mundiais, ainda não conquistaram medalha de ouro nesses torneios. É incrível como Rússia e China não conseguem render nos Jogos Olímpicos conforme rendem no campeonato mundial. A conquista de 2 medalhas de prata, realmente um resultado um tanto fraco, se considerarmos que houve a disputa de 5 categorias de peso femininas. Na natação artística, a China conquistou 2 medalhas de prata, ficando atrás da Rússia mais uma vez, mas já sinaliza, né, como uma segunda força do mundo nessa modalidade. Talvez seja uma questão de tempo das chinesas ultrapassarem as russas no nado artístico. No karatê, o karatê que estreou aí nos Jogos Olímpicos, as chinesas também conquistaram 2 medalhas, também um resultado bem significativo. No ciclismo, as chinesas venceram a prova de velocidade olímpica, mais uma vez aí confirmando sua força nessa prova. Na esgrima, a China, de certa forma, decepcionou, conquistou apenas a medalha de ouro na prova individual de espada, a prova feminina individual de espada. No basquetebol, a China conquistou uma medalha de bronze no basquetebol do 3x3, a China que era uma das forças, e no taekwondo a China limitou-se apenas a uma medalha de bronze, embora tenha edições em que a China tenha conquistado até 2 medalhas de ouro. O desempenho chinês, de certa forma, na esgrima, no taekwondo, no boxe feminino, né, não foi assim muito significativo, né, poderiam ter conquistado melhores resultados. Entretanto, de positivo, a China teve, né, a confirmação de sua liderança como força mundial nos saltos ornamentais, na ginástica, no tiro ao alvo, no levantamento de peso e no tênis de mesa. E também o badminton com um desempenho muito significativo. Natação e atletismo tiveram bons desempenhos, necessitam melhorar nesses esportes para poder, a China precisa melhorar para poder fazer frente aos Estados Unidos, mas realmente os chineses precisam aumentar um pouco, né, o leque de esportes, as opções de esportes para a conquista de medalhas. Ainda continua muito concentrada em saltos ornamentais, ginástica, tiro, levantamento de peso, tênis de mesa e badminton, mas aí o atletismo e a natação com um desempenho razoável,
e o bom desempenho, né, pelo menos em comparação aos outros países na canoagem e no remo, né, dão uma certa esperança de que os chineses possam evoluir um pouco mais no futuro. Bem, vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs, Geografia Olímpica, Olhe Tóquio 2020, favoritos para Tóquio, e no Facebook, Pesquisa Olímpica e Olhe Tóquio 2020, favoritos para Tóquio. Espero que tenham gostado, obrigado e até um próximo vídeo.